Programa Tribuna Livre, diretamente da TBL Comunicação, seja bem-vindo. E essa primeira meia hora nós temos o apoio da ACE Guarulhos, Associação Comercial e Empresarial aqui da cidade de Guarulhos. Presidente Silvio Alves sempre ligadinho no nosso programa. Empresa Guarupaz, nosso amigo Márcio sempre ligado aqui, e ele diz, hein, boa mensagem, Guarulhos 460 anos, temos orgulho de fazer parte da história dessa cidade. Associação dos Educadores de Guarulhos, nossa amiga Maurília Souza com a gente. Colégio Maia, mãos ao álcool. O uso de álcool gel é uma questão de saúde e pode ajudar você e toda a sua família. Sincomerciário, Sindicatos Comerciais de Guarulhos e Região, Walter dos Santos, ligadíssimo no nosso programa. Supermercado X, você compra online e recebe onde determinar. Olha só que facilidade, hein? Mas Zezinho França, jornalista, poeta, escritor, pai de santo, ele faz de tudo um pouco. Seja bem-vindo, Zezinho. Eu posso dizer que você é meu amigo e muito mais. Você é um grande irmão, um grande companheiro de muitos anos. E é um grande privilégio estar aqui na sua casa nova. É muito bonito o estúdio. Eu estava falando até que fiquei muito feliz de ver que tem bidê no banheiro, cara. É verdade, você viu? Eu quase confundi, porque faz tanto tempo que eu não vejo um bidê. Então eu falei, nossa, maravilhoso, parabéns. Você merece realmente um espaço tão bonito quanto esse. Obrigado. E é sempre bom receber amigos, pessoal. Quando eu falo amigo, é amigo mesmo. Eu não estou falando aí, eu conheço o Zezinho há muitos anos aí, mexendo com política também. E ele é candidato a vereador pelo Partido Verde. Por que ser candidato a vereador, Zezinho? Olha, bem... Aliás, primeiro vamos falar já o número. 43666. 43666. Então vamos fazer o seguinte, vou pedir para os meus amigos que estão nos acompanhando compartilhar, porque essa entrevista vai ser muito interessante. Vamos compartilhar para toda a cidade conhecer o Zezinho França, ok? Vamos lá, por que ser vereador? Olha, não é a primeira vez que me pedem para que eu seja candidato. Já todas as eleições, desde os anos 80, todo o pleito eleitoral municipal e estadual também, existe um clamor assim dos meus alunos, do pessoal da minha religião, da religião de matriz africana, os outros artistas, para que eu seja candidato, porque eu sempre fui a voz de frente que lutou pelos interesses dessas pessoas, principalmente os artistas, quem estava na tribuna, nos jornais, lutando pelos interesses dos artistas, para que fossem respeitados a cultura e a arte guarulhense, para que a arte institucional fosse voltada especificamente para o resgate de cidadania, que sempre foi a minha luta, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso, para que houvesse liberdades individuais que fossem respeitadas. As pessoas têm o direito de ser aquilo que querem ser. Então, por esses aspectos, fui criador do Diet, né? Foi criador, não. Fui um dos fundadores do grupo de apoio e solidariedade em AIDS, vários outros estavam juntos na criação. Por quê? Porque a gente acreditava que o homossexual, as pessoas que estavam suscetíveis ao vírus, precisavam de apoio e solidariedade e não serem discriminados como eles eram na época. Então, a minha luta pelas liberdades individuais, a minha luta pelo artista guarulhense, pela inclusão social, pela liberdade de culto, então sempre havia o clamor para que eu fosse candidato e eu sempre me recusei. Entretanto, o Partido Verde, infelizmente, em 2016, sofreu um problema muito grave que acabou trazendo graves problemas para o diretório de Guarulhos. E na estruturação da chapa deste ano, a direção do partido, acolhendo vários pedidos de vários segmentos, me pediu que eu fosse candidato e eu aceitei porque eu achei que eu deveria fazer a minha contribuição, tanto para essas pessoas, quanto para o partido e para o projeto do Partido Verde.
do qual eu sou um dos fundadores, então eu não podia me... Ô Zezinho, você é muito ligado à cultura e eu gosto muito da questão da cultura. Como um vereador pode ajudar a fomentar mais a cultura em Guarulhos? Não tirando dinheiro do bolso, não é isso que eu estou querendo dizer, não. Sim. Olha, em 1982 nós elegemos o primeiro artista para a Câmara Municipal, que foi um cara chamado Gilmar Lopes, o rei da tribuna. Fazia verdadeiros shows quando subia a tribuna. E através do mandato do Gilmar Lopes, nós construímos, pela primeira vez na cidade, uma política cultural. O Gilmar foi diretor de cultura quando não existia Secretaria de Cultura, havia somente uma diretoria dentro da Secretaria de Educação. Em 1995, mais precisamente, houve a Conferência Nacional de Educação e Cultura em Brasília e eu fui um dos delegados. Eu fui o delegado de Guarulhos nessa conferência. E um dos artigos do documento oficial da conferência, que formou o Código Nacional de Cultura do Brasil, né, que dizia que todas as cidades com pelo menos 200 mil habitantes deveriam ter uma Secretaria de Cultura para administrar as atividades culturais e de arte da cidade, institucionais, bem como dando o direito dessas cidades, esses municípios, receberem as verbas nacionais do Fundo Nacional de Cultura. Então, eu já havia feito uma gestão em 96, isso foi em 2006, eu estou confundindo as datas. Em 96 eu fiz uma gestão junto a todos os candidatos a prefeito na época, foi o Carlos Derman, foi o Neftales, o Pascoal Tomeu e todos os outros. Eu era presidente da Associação dos Artistas e da Federação Guarulhense de Teatro Amador na época, para que fosse criada a Secretaria de Cultura. E foi criado, o DEF ganhou e criou a Secretaria de Cultura, Mara Modesto foi a primeira secretária de Cultura de Guarulhos. Em 2006, então, nós estruturamos uma política junto ao governo federal para que fosse enviado para Guarulhos verbas culturais. E essas verbas, infelizmente, não foram aplicadas da maneira correta. Quando você fala de cultura e de arte numa cidade, você fala de resgate de cidadania. Você fala, eu sempre digo que uma poesia que seja declamada com dinheiro do cidadão, ou seja, dinheiro institucional, deve resgatar a vida de alguém. Isso eu sempre falo. Tem que resgatar a vida de alguém, que é todo o meu trabalho com o meu projeto Teatro Arte da Vida, que eu criei em 84, quando eu fui buscar as jovens e adolescentes na periferia para, através da arte, resgatar cidadanias. Então, nós fizemos tudo isso de graça. O Letra Viva fez o projeto O Poeta Vai à Escola, o Poeta Passeia pela Praça, um poeta na cidade, e nunca tivemos verba pública. E quando essas verbas públicas chegaram, infelizmente a prefeitura usou para trazer grandes shows, grandes espetáculos, como se fossem agentes e empresários de grupos musicais e de péssima qualidade cultural, principalmente, né? Se fossem grupos culturais que trouxessem alguma coisa para engrandecer a cultura da cidade, ainda ótimo, mas nem isso foi, né? E aí o último governo faz um favor para a cidade de destruir aquilo que nós construímos em 2006, em 96 mais precisamente, que é a Secretaria de Cultura, reunindo-a novamente a Secretaria de Educação, como se fosse algo supérfluo. Cultura é a sabedoria de um povo. Nós não conseguimos contar a história de Guarulhos até hoje. Nós não conseguimos construir um conceito de estruturação dos bens culturais materiais e imateriais. Como é que a Secretaria de Cultura é simplesmente extinta, eximindo a cidade
dos fundos nacionais de cultura para a estruturação da arte e da história da cidade. Porque quem conta a história, Roberto, de um local, de um lugar, de uma cidade, de um logradouro, de um endereço nacional, é o artista. Perfeitamente. Eu gosto muito. O que o Zezinho fala é extremamente importante. Cultura não é só música, é conhecimento. Quando o nordestino fala assim, ó, quando as formigas começam a voar, ou então começa, os animais sentem quando a chuva vai cair. Sim. Isso é cultura. É um conhecimento. Eu conheço a cultura imaterial do local, Exato. do lugar. Ou que planta você pode comer, que planta é remédio. Isso é cultura. E isso a gente aprende no teatro, na música, na boa música. Boa música. Bom, me fale um pouquinho do PV. Como é que está o PV agora? Teve até um problema com o Jovino Cândido. Me explica essa questão do... me disseram que ele não estava com o título de eleitor regularizado. Não, no mesmo momento que saiu essa notícia, eu redargui no mesmo momento. Existem realmente questões em aberto do governo do NEF, quando ele era vice-prefeito, que ainda não foram fechadas. Por quê? Porque ele era vice-prefeito e acabou respingando em toda a chapa. Entretanto, essas questões não foram nem ao menos julgadas. Se não foram julgadas, então não tem, está em ad júdice e o Jovino não tem nenhuma participação disso. Tá para ser julgada ainda, não está no TSE essas questões, né? E são questões exclusivamente do governo do Neff Tales, quando a gente já estava na barraca que nós montamos para pedir justiça, para pedir que a justiça apurasse as denúncias, que a Câmara fizesse o seu papel de julgar a questão. Nós nunca pedimos o impeachment do Neff Tales. E eu posso falar isso porque eu fiquei na barraca durante 180 dias. Foi. É interessante essa história. Vamos trazer aqui um dia para contar um pouquinho sobre essa história. Quando começaram, e tudo começa com uma denúncia que foi feita não pelo Jovino Cândido. Quem fez a denúncia foi o Eloy Petá, que era deputado estadual. E pelo que ele conta, um vereador de Igaratá ligou para ele e disse, olha, o seu prefeito está comprando a cidade toda. E realmente, né, Vitalis tinha comprado 5 fazendas numa noite, com dinheiro vivo que chegou em caixas de sabão em pó. E aí, quando a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, então fez a inquirição judicial e criou uma CPI para fazer a apuração disso, através da ação do Eloy Petá. Não foi o Jovino que fez. Quando aconteceu essas denúncias, então o Jovino Cândido foi falar com o prefeito e o prefeito Neff Tales demitiu o Jovino do cargo de secretário municipal de esporte e todo o grupo do Partido Verde que estava no governo. E tirou o gabinete do vice-prefeito. Então nós botamos uma barraca no quintal do Palácio Bom Clima, da Casa Branca, colocamos gabinete do vice-prefeito e colocamos uma faixa. Exigimos que a Justiça e a Câmara dos Vereadores façam o seu papel e investiguem. E aí deu aquele rolo. E deu aquele rolo violento. A Justiça realmente afastou o Neff, impulsou o Jovino interinamente e nós continuamos na barraca. Mesmo o Jovino sendo prefeito, ele não ocupou o gabinete de prefeito. Ele até despachava em alguns momentos lá dentro, mas nós nos mantemos na barraca até o momento da cassação definitiva do Neff Tales. Tá, mas vamos falar um pouquinho mais do futuro, que nosso tempo já está voando aqui. Não. Quais são suas ideias para um mandato e quais seriam os projetos que você já tem na sua cabeça para um mandato Zezinho França? Olha,
eu digo o seguinte, o meu querido Roberto, Samuel, eu sou um cara que a única coisa que eu prometo é ser exatamente o que eu sempre fui e fazer exatamente o que eu sempre fiz. Eu posso prometer que eu vou lutar pela dignidade, pela moral e pela honra e pela moralidade na administração pública, porque eu já faço isso como jornalista, eu já faço isso como cidadão. Eu posso dizer que eu vou lutar para que o artista tenha espaço dentro dessa cidade e seja respeitado na sua integridade e na sua importância dentro da história dessa cidade. Mas isso eu já faço há 30 anos. Eu posso prometer que eu vou trabalhar para que os jovens e os adolescentes dessa cidade possam ser resgatados para evitar que sejam um número dentro de um processo estatístico. Através da educação, da cultura e da inclusão social. Isso eu já faço há 30 anos. Eu posso prometer também que eu vou lutar para que as pessoas tenham o direito de ser aquilo que elas querem ser, tanto na questão de gênero, sexualidade, e principalmente o direito à liberdade religiosa. Eu posso prometer isso, simplesmente porque eu já faço isso há muitos anos. Eu sempre fui a voz... Opa, estou derrubando tudo aqui. Eu sempre fui a voz eloquente em defesa da liberdade de culto. Quem lutou pela liberdade de culto, e você é testemunha disso, sempre fui eu. Então eu posso olhar nos olhos do munícipe e dizer, eu prometo ser o que eu sempre fui. Uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa honrada, uma pessoa com dignidade acima de tudo e que tem uma pauta e que tem um projeto de lutar pela dignidade do povo guarulhense. Sabe por quê? Porque renovação não significa pegar uma pessoa do bairro, um amigo, que nunca teve contato, ou nenhum projeto, ou nenhuma liderança, e colocar num cargo de liderança, porque o vereador é um cargo de liderança popular, comunitária. Ele não pode surgir do nada. Isso não é renovação. Isso é irresponsabilidade. Porque como você pode cobrar competência de uma pessoa que não é competente? Como você pode cobrar experiência de uma pessoa que não é experiente? Como é que você pode cobrar honra, dignidade e honestidade de uma pessoa que não tem isso para oferecer? Tem pessoas que são seus amigos, parentes, que são candidatos, mas são bons candidatos a amigos, parentes. Então, não assim, joga bilhar, faz churrasco, toma cerveja com você, e é só para isso que serve. Para exercer um cargo público, alguém tem que ter... Essa pessoa ela não é candidato de si mesmo, ele é candidato de um projeto que ela já exerce. Isso é renovação. É você pegar alguém que já exerce uma liderança, que já exerce, já tem um projeto de vida, um projeto comunitário, e conduzi-lo a um posto de interligação com as instâncias superiores de poder. Porque a vereança é o primeiro degrau das instâncias de poder. Sim. Porque é muito difícil uma pessoa comum, o cidadão médio, chegar no prefeito ou num deputado. A ligação do cidadão médio com as instâncias superiores de poder é o vereador. Então não é qualquer um que você pode colocar num cargo desse. Ninguém é candidato de si mesmo. As pessoas são candidatas de um projeto que elas já desenvolvem. Eles são candidatos, são representantes de um grupo que eles já possuem uma liderança. Perfeito. Eu só posso ser candidato porque eu tenho um projeto que eu já desenvolvi atrás de mim. Eu só sou candidato porque um grupo de pessoas que eu já represento confia em mim para me elevar a este posto. Agradecer ao nosso amigo Zezinho. Quem quiser falar com o Zezinho França, como é que faz? Pode entrar na minha fanpage no Facebook, @ZezinhoFrança, ou pode falar comigo no WhatsApp, pode me ligar para me xingar, para dizer que eu sou lindo também, pode, não tem problema.
que é 98612-4284. Repete. 98612-4284. Tem os meus canais de YouTube, né, também. Lá nos canais de YouTube você vai me ver cantando, recitando poesia ou dando aula. Tem um canal que é o De Papo com o Tio Zé, onde eu dou aula de antropologia e teologia. Eu acho que vocês vão gostar desse canal. Mas nas redes sociais, no Google, joga Zezinho França no Google, você vê as bobagens do Zezinho França, as loucuras desse pobre artista e professor que vos fala. A Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Serviços e Informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Fundado em 1973, o Roda Center é o primeiro centro automotivo de Guarulhos. Com uma equipe especializada e equipamentos com alta tecnologia, trabalhamos de forma rápida e progressiva, atendendo a demanda e às necessidades de cada cliente. Roda Center, 46 anos de tradição e inovação andando juntas. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. A Acerte Guarulhos visa organizar os servidores e trabalhadores da administração pública diretos e indiretos. Para seus filiados, a associação busca oferecer diversos benefícios, como serviços de assessoria jurídica, preços acessíveis em convênios odontológicos, descontos em hotéis e clubes de férias e um salão de beleza recém-inaugurado em sua sede com atendimento de cabeleireira e manicure. Faça parte da Acerte Guarulhos. Visite a sede na rua Claudino Barbosa, número 185, no Macedo. Programa Tribuna Livre. E olha só, viu? Quero agradecer o apoio cultural que nós temos do Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Guarulhos Região, nosso parceiraço Maurício Brinquinho, vereador reeleito, hein? Presidente da Associação também dos Condutores. Mania de Tapioca, nossa patrocinadora 2466-3015, está aberto de quarta a sábado, das 16 às 22h30. Asta Soluções e Promoções. Nosso parceiro Eduardo Caldas, sempre com a gente. Roda Center, apaixonados por veículos. Está em 2 endereços, Avenida Monteiro Lobato, no Macedo, em frente ao Damastor Centro, e em Cumbica, Avenida Monteiro Lobato, em frente à Caixa Econômica Federal. E TV Guarulhos, nosso presidente Fernando Mauro, sempre ligadíssimo no nosso programa. Aqui, hein, Fernando?
Quero também agradecer a Churreria Lago dos Patos. São mais de 50 sabores, um mais gostoso do que o outro, viu? E não é somente churros não, hein? Temos aí hambúrgueres deliciosos e hot dogs gigantes. Corra lá e experimente. Avenida Francisco Conde 723, no Lago dos Patos. Telefone 2485-5753. Da Mapel, a 50... Opa, pulei a Fesma de novo. Opa, a Fesma que exporta para o mundo todo, trabalhando muito e trazendo dividendos para a nossa cidade. Fesma. Da Mapel, há 55 anos, cuidando da família brasileira. Da Mapel, Indústria, Comércio e Distribuição de Papéis de Guarulhos. Shopping Maia, Avenida Bartolomeu de Carlos, seguindo todos os protocolos de segurança contra o Covid-19. O mesmo também, com o mesmo carinho, ali no Shopping Bom Sucesso. Todos os protocolos de segurança sendo tomados contra o Covid. Covid que está extremamente sério, hein, gente? Não vamos brincar, não. A pandemia não acabou, cada dia chegando mais perto. Doutor Eduardo Carneiro, do Cidadania. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Roberto. Cumprimento você e a todos que nos assistem. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Prazer é todo nosso. E como é que foram esses 4 anos, doutor? Os 4 anos, bem claramente, Roberto, passou muito rápido. Até porque trabalhamos muito, né? Então, quando você preenche muito o seu tempo, obviamente você não vê nem o tempo passar. E foi isso que aconteceu. Tivemos grandes embates no Legislativo, projetos importantes, definições importantes, inclusive para a cidade. Vide aí a concessão do Saia-Sabesp, é uma mudança, né, muito forte na dinâmica do abastecimento de água e do tratamento de esgoto, visto que hoje nós temos a cidade aí abastecida sem rodízio. Obviamente que nós temos um problema quando se aumentou a vazão de água à cidade, pela própria rede de abastecimento antiga. Estamos tendo vários problemas, né, de ruptura de canos, mas a gente vê que a Sabesp está trabalhando em toda a cidade, é um canteiro de obra em toda a cidade com relação à Sabesp. E também a situação do tratamento de esgoto. Nós iniciamos o 2017 com 2%, hoje terminamos até 31 de dezembro com 40% de esgoto tratado. Isso realmente é um avanço, é uma mudança em toda a história em termos do saneamento básico da cidade. O senhor foi líder do governo, do governo Guti, né? O governo Guti fez um bom trabalho? Fez um bom trabalho, não há dúvida com relação a isso, Roberto. Até porque nós temos que analisar de um formato que estava a Prefeitura de Guarulhos. Nós tínhamos lá uma desorganização administrativa financeira total, até você fazer toda a reorganização administrativa financeira. Nós iniciamos o governo lá atrás com um número de comissionados, né, no final do mandato passado, com 1.943. Fizemos o projeto baixando isso para em torno de 1.100, e claro que isso já é um avanço grande com relação ao número de comissionados. Do ponto de vista financeiro, nós tínhamos a CND, Certidão Negativa de Débitos, positivada. Ou seja, a cidade estava com o nome sujo na praça. Nome sujo, e obviamente não podia sequer receber emendas parlamentares, emendas que vinham tanto do Estado como a nível federal para a cidade, e a cidade não poderia usar essas emendas, né, esses valores, visto que tinha CND positivada. Então, essa reorganização, ela demora, ela é muito complexa. Outra coisa, do compromisso do próprio governo Guti em tentar, se não acabar, mas dar um avanço muito grande nos esqueletos, né, que nós tínhamos pela cidade. Várias obras iniciadas e deixadas pelo meio do caminho. Vide a UPA Paulista, vide a UPA Cumbica,
dentro da área da saúde. O próprio PA Paraíso, que teve que ser fechado, foi interditado até por questão estrutural. Hoje nós temos lá a UPA Taboão. Vocês receberam muitas críticas por causa do UPA Paulista. O senhor ainda define que foi a melhor solução? A UPA, com relação à UPA Taboão. Taboão. É só conversar com a população, é muito fácil. Eu tenho feito reuniões até pelo mote político agora das eleições e eu converso. Eu tenho também uma base na região do Taboão, Paraíso, e a gente conversa com as pessoas e dizem claramente que valeu a pena. Claro que durante aquele período houve muitas críticas ao governo, mas eu costumo dizer que muitas vezes você tem que dar um passo atrás para dar 2 passos para frente. A vida é assim e o gestor público ele tem que ter coragem de tomar algumas atitudes. Claro que aquela atitude naquele momento não era a melhor coisa a fazer, mas nós tínhamos inclusive um laudo de engenharia dizendo que aquilo poderia desabar. Imagina se eventualmente a gente mantivesse o atendimento e se acontecesse algum acidente. Né? Realmente tomou-se a posição de fechar naquele momento, baseado inclusive em laudo técnico de engenharia. Seguindo o raciocínio das obras paradas, os próprios CELS, Bom Sucesso, Itapejica, Continental, também estava como esqueleto e conseguimos terminar. Ou seja, o governo avançou, reorganizou a cidade, mas é óbvio, né, que a gente precisa continuar avançando, tem muita coisa a ser feita. Pessoal, como nós não temos um horário eleitoral aqui em Guarulhos, vamos fazer desse espaço o nosso horário eleitoral. Então eu vou pedir para vocês compartilhar, doutor, pelo menos umas 50 vezes, né? Então há bastante gente aqui já nos acompanhando. Vamos compartilhar aí nos grupos, entre seus amigos, para que as pessoas entendam quais são as ideias do doutor Eduardo Carneiro, se vale a pena votar nele, fazer uma comparação bacana do trabalho que ele já fez aqui. Fabiana Cristina está lembrando o número do doutor, 23777. Márcia Rodrigues, Marcelo Rezende, também nos acompanhando. A Nazim também está aqui conosco. Miruna Mello, doutor Eduardo, sobre gerir o legislativo com assertividade. Opa, e precisão. Haja vista a aprovação de todos os projetos. Eu tenho acompanhado nesses últimos dias muitas críticas e algumas bastante pesadas contra o governo. Como é que, algumas até colocadas como fake news, como é que o senhor avalia esse tipo de ataque nessa última semana? A grande maioria demonstra um despreparo, né? Realmente, se quem é oposição, e eu falo isso muito tranquilo, que eu já fui oposição, eu já tive na Câmara Municipal e fui oposição bem séria, eu me lembro perfeitamente dos meus posicionamentos, mas nunca deixei de votar naquilo que era favorável à cidade. Então, chegar no momento de eleição e tentar ver se ganha uma eleição no grito, realmente, primeiro, que isso não condiz com o tamanho da cidade, não condiz com a classe política da cidade. Eu vejo muitas críticas desrespeitosas, né? Muitas delas totalmente sem fundamento. Obviamente que isso não engrandece nada a democracia. Eu acho que até para fazer crítica você tem que ser respeitoso, né, Roberto? Muitas vezes há um desrespeito à pessoa, à família. Eu não acredito que política tem que ser desta forma. E eu tenho dito que 2021 vai ser um ano extremamente difícil. Não vai ser um ano fácil. Vai ser um ano difícil porque nós temos que avançar muito na saúde pública, sobretudo porque nós vamos estar ainda dentro de uma pandemia e tomara a Deus que nós vamos ver se a gente consegue resolver a situação da vacinação e a gente vai ter uma retomada da economia. Então, sinceramente, não está para políticos despreparados. A cidade é complexa, a cidade é grande, né? Vamos ter sérios problemas, eu defendo, dentro do amplo direito democrático de todos os candidatos, que realmente a população
avalie bem quais serão os candidatos preparados para os embates e os desafios que nós vamos ter a partir do ano que vem. O que o senhor deixa de destaque desse seu mandato aqui e por que eu deveria votar em Eduardo Carneiro? Eu acredito que o meu mandato, Roberto, ele é um mandato extremamente mesclado de atitudes do parlamentar. Primeiro, eu sempre defendo política pública, né? Eu sempre fui o defensor da gente tentar avançar em políticas públicas. E dentre elas tem várias ações que a gente destaca o nosso trabalho, sobretudo em situações de indicações e sugestões ao governo com relação à parte de saúde, mas até sabendo pelas próprias dificuldades que nós temos com relação à saúde pública. Em termos de projetos também, do ponto de vista de criar leis, eu acredito que se concluiu esse ano uma ideia minha de um mandato anterior. Eu fui perguntado recentemente numa entrevista qual seria o grande destaque dos meus 2 mandatos. Eu achei que a lei que nós propomos lá atrás e que agora virou o Centro-Dia do Idoso, que na época eu chamei de creche do idoso, sem sombra de dúvida é o grande destaque da minha vida política e que foi complementada agora e feito com a criação do Centro-Dia do Idoso pelo governo Guti, já que nós pegamos no chão. Então, eu cobrei, eu falei do projeto que nós tínhamos, cobramos do governo e conseguimos entregar hoje, que na minha avaliação é um projeto piloto para toda a cidade. Né? O Centro-Dia do Idoso, o que nós chamávamos lá atrás e a gente continua chamando de creche do idoso, talvez seja o grande destaque de todas as minhas propostas enquanto vereador. Mas tem outras dentro da legislação do município, do Código de Posturas, a própria lei dos fogos, da proibição dos fogos com estampido na cidade. Muito boa. É uma mudança. Tanto é que nós fizemos uma alteração do Código de Posturas. Nós fizemos uma alteração muito mais do ponto de vista comportamental do que do ponto de vista legal. A sociedade evolui, a sociedade se transforma todo dia, a gente precisa continuar evoluindo. Não há mais razão de alguém soltar bombas e estampidos como no jogo de futebol, seja lá no evento que for. Eu acho que tem certas coisas que a gente precisa aperfeiçoar. Então, acho que seria alguns dos destaques que nós temos. Uma pergunta que me mandaram durante a tarde, quando o pessoal soube que o doutor Eduardo vem aqui, começaram a chover perguntas. Não vou poder fazer todas, mas ela faz uma pergunta, uma reclamação. Fala, doutor, como o cidadão deve prosseguir quando procura um atendimento médico e não tem médico no posto? O cidadão que é diabético, tem pressão alta e está com dor crônica. Qual o procedimento que deve seguir? A Simone, aqui da Vila Galvão. Bom, primeiro vamos na pergunta dela com relação. O cidadão, ele tem todo o direito, né? Dentro do modelo que nós temos de SUS, que é o melhor, teoricamente, é o melhor modelo de saúde pública do mundo, não há dúvida alguma com relação a isso. Temos várias dificuldades, que não é inerente à cidade de Guarulhos, é um problema nacional. Agora, como o indivíduo tem que se comportar frente a isso? Obviamente que se ele está tendo um problema na unidade básica de saúde, que é a unidade mais próxima da sua residência, ele tem que se dirigir, obviamente, à própria gerência do local. Agora, independente da gerência local, nós temos a ouvidoria da saúde, né? Você pode também fazer essas reclamações dentro da ouvidoria. Vejo que lá, eu acompanho muito de perto isso, vejo que várias reclamações de vários munícipes são resolvidas através, muitas vezes dentro da própria unidade, através da gerência, muitas vezes através de uma reclamação junto à ouvidoria. Agora, talvez, em termos de saúde, como a nossa ouvinte relata, talvez o grande problema, dentre todos os problemas que a gente tem de saúde pública, o grande problema que salta aos olhos é a falta de médico. Isso, para mim, é muito claro. Você vê, a gente evoluiu em equipamentos. Nós temos hoje 4 UPAs na cidade. Na minha avaliação, se a gente tiver 8 UPAs, seria um número adequado. Nós estaríamos na metade.
Mas nós tínhamos, eu lembro que a gente tinha uma em 2017, hoje nós temos 4. Na minha avaliação, PA Bom Sucesso tem que ser UPA, PA Maria Dirce tem que ser UPA. Essa é a minha avaliação. Policlínica Paravente. Como resolver, doutor? Porque eu já conversei várias vezes com o senhor, com outros médicos, doutor José Mário e outros médicos que eu conheço, e eles falam que existem no Brasil médicos suficientes, que é besteira abrir mais escolas ou inundar o mercado de médicos. O que está acontecendo então? Inovar. O governo ele tem que ter coragem de inovar. Tem certas situações que hoje o concurso público direto para médico, ele está claro e óbvio para mim que ele não é suficiente para preencher todas as vagas em todas as unidades, sobretudo as unidades mais periféricas. Eu, como legislador, como vereador, fiz uma proposta, inclusive agora, conversando com o próprio prefeito, eu pessoalmente fiz uma sugestão que nós possamos contratar profissionais médicos. Ninguém está falando de terceirizar a saúde, então daqui a pouco vão deturpar aquilo que nós estamos falando. De contratar diretamente, através de cooperativas médicas, unidades que têm dificuldades de médicos. Ou seja, você tem concursado numa unidade 2 médicos, mas você precisa de 5. E os concursos não foram suficientes. Eu tenho a sugestão que a gente possa contratar através de cooperativa médica. Até porque, para o cidadão, o que interessa é ser atendido por um médico. Se ele é concursado ou se ele é de uma cooperativa terceira, pouco importa para ele. Então, eu defendo esse modelo, assim como eu defendo o modelo de atendimento das unidades básicas de saúde das 17 às 21 horas, de segunda a sexta, e sábados das 7 da manhã às 19. Com isso, acredito que a gente consiga amenizar a fila de espera com relação a consultas. Agora, veja bem, a gente vê várias críticas em várias situações e pontuações de algumas pessoas que se dizem que vão transformar a coisa da noite para o dia como se fosse uma varinha mágica. Não existe mágica, existe trabalho. Eu acho que é um eterno processo que você vai conquistando no dia a dia. Olha, eu infelizmente não vou conseguir falar tudo que vocês estão mandando aqui, mas tem muita gente, só vou dizer o nome de alguns, tá bom, pessoal? Paulinho, Gabriela Nascimento, quem mais? O Marcelo está com a gente, Fernanda Almeida, Nazim Gomes, Marcelo Rezende, Márcia Fabiola, Miruna Melo, Diomedes, Luiz Roberto, Fabiana Cristina, todos aqui, o pessoal da comunidade São Rafael está agradecendo pelo trabalho do doutor. Luiz Rodrigues, está dizendo que você tem um trabalho incansável. Juliana Leandro, parabéns, doutora, você é bom, sem dúvidas. Fernanda Almeida, queremos agradecer pela solicitação atendida na comunidade da FURP. Gabriela Nascimento. Pessoal, vamos dizer em que bairro vocês estão, aí o doutor já tem mais ou menos a ideia quem é que está nos assistindo e quais bairros estão nos assistindo. Então, você aí, que está acompanhando a entrevista, escreva aqui que bairro que você está nos assistindo. Doutor, foi até o Marcelo que perguntou qual seria o grande desafio para o governo Guti e para o vereador Eduardo Carneiro do Cidadania, para o próximo mandato. Eu acho que, de uma forma geral, é continuar avançando as políticas públicas que já foram feitas, né? Eu acredito, se fosse para mim pontuar 2 situações específicas, nós estamos dentro de uma pandemia e a saúde pública tem sérios problemas ainda. Então, o que eu falaria que a saúde pública seria um dos grandes desafios, talvez um dos 3 grandes desafios, e o segundo, com certeza absoluta, é a economia, né? Nós vamos ter, a nível municipal, a cidade de Guarulhos é muito grandiosa com relação a indústrias, a centro de logística, a pequenas empresas. Eu acho que o governo ele vai ter que ter um olhar muito grande com relação à economia, ao incentivo para se gerar emprego. É assim que a gente pensa de política, né? De você lançar mão de políticas públicas para gerar economia através da geração de empregos. Eu acho que talvez esse seja
até maior do que a própria saúde pública, né? A saúde pública, de toda forma, ela tem uma organização. Agora, a economia será um grande desafio, não só para nós, mas para todo o país e para todo mundo, né? Do ponto de vista de 2021. Por isso que eu falo, Roberto, realmente nós precisamos de gente preparada. Não dá para a gente ter, mais do que nunca, a gente ter pessoas que não estejam preparadas para os desafios que a gente vai ter. Eu estava comentando essa semana com o nosso telespectador, você colocar um inexperiente é a mesma coisa de você colocar uma pessoa para cozinhar e ela não sabe os sabores dos temperos. Não adianta boa vontade. Ele não sabe se tem que colocar óleo, se tem que colocar sal de mais, sal de menos. Então, tem que ter um mínimo de conhecimento. Imagina colocar alguém para dirigir um Boeing A380. Você entraria nele? Dá para entrar? Não tem condição. Ou o engenheiro para operar a sua hérnia. Fernanda da Vila São Rafael, José Carlos Dalan está na Vila Barros, obrigado aqui. O Ferreira Filho está nos acompanhando, está falando sobre o rio. Qual o projeto com respeito ao alagamento do rio Baquirivu? Ferreira Sim. Filho. Tema extremamente importante falado aí pelo Ferreira, que várias situações já foram feitas, várias improvisações já foram feitas, sobretudo na região da Janil Zarif, ali próximo do aeroporto, né, naquela região do Haroldo Veloso, da Malvinas, de alagamentos que vêm de muitos e muitos anos, que nunca se resolveu. Grandes improvisações. Esse ano, o governo Guti conseguiu um empréstimo, né, com o Banco Internacional, que inclusive a característica do empréstimo, ele teve que passar pelo Senado Federal, teve a aprovação há uns 2 meses atrás, para resolver de vez a macrodrenagem da cidade de Guarulhos. Vai ter um parque ali também, né? Vai ter um parque, o maior parque linear será ali. Então nós já temos o dinheiro, né? Esse próximo mandato agora, eu acredito que vai ser extremamente importante com relação a essa parte, e não só do Baquirivu, né? A gente tem outras situações espalhadas pela cidade, foi apresentado um projeto, foi aprovado e foi conseguido esse dinheiro, e a gente vai ter condição aí de evoluir com relação à macrodrenagem de Guarulhos, para a gente tentar resolver tudo. Não, você nunca resolve tudo, mas dá uma grande melhoria na situação das enchentes na cidade. Diomedes está nos assinando lá do São João. Opa, obrigado. Ana Lúcia está agradecendo aqui os trabalhos feitos pelo doutor, está dizendo que dia 15 somos 23777. Verena está dizendo, realmente não existe milagre, existe trabalho. Muito bem. Você vê interessante, Roberto, se você me permite, nós estamos vendo pessoas de várias regiões, né? Talvez, até para fazer um resumo do nosso mandato, inclusive, o nosso mandato ele expandiu. Ele espalhou bem pela Ele espalhou, né? Nós temos um trabalho bom na região do Pimentas, região de Cumbica, região lá da comunidade Macedo. São Rafael, na Vila Galvão, região da Vila Barros, Taboão. Jean Carlos, lá da Vila Galvão. Então, realmente, dá uma satisfação muito grande. Eu estou muito satisfeito com relação a esse mandato nosso, que termina agora 31 de dezembro. Estou satisfeito porque a gente conseguiu expandir, né? Claro que nós continuamos ainda fazendo todo o nosso trabalho na minha região mãe, né? Que é a região do Jardim São João, Fortaleza, Haroldo Veloso, Seródio, é uma região que eu tenho um grande carinho, uma grande proximidade. Mas o meu trabalho, enquanto legislador, ele expandiu. E isso, claro, por isso que o ano passou rápido, o mandato passou rápido, né, Roberto? Realmente isso traz uma satisfação muito grande. Nosso tempo está acabando, eu vou deixar 2 minutos para o senhor dizer por que votar no seu candidato a prefeito. Por que o Guti mereceria mais 4 anos? Primeiro que o Guti fez um grande trabalho, né? É um trabalhador incansável de toda a equipe da prefeitura. Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer para você e para todos aqueles que nos assistem
que o Guti é o que mais trabalha de toda a equipe. É incrível o tanto que ele trabalha, o tanto que ele se dedica para Guarulhos. E ele preparou a cidade para voltar a crescer. Então, ele, por essa razão, ele merece sim voltar em 2021 e completar tudo aquilo que ele organizou, que ele reorganizou e que ele preparou. Né? Ele preparou para a gente resolver o problema das enchentes através desse empréstimo da macrodrenagem, ele preparou a saúde pública, inaugurou 3 UPAs. Então, eu acredito sim que o Guti está muito preparado para continuar e que a cidade continue crescendo e continuar fazendo o trabalho dele. Então, eu voto no Guti e peço a todos que acreditem em mim também, e toda a cidade, que vote também no Guti 55. E para vereador? Eu me sinto relativamente, Roberto, satisfeito com o mandato que nós fizemos. Claro que sempre fica aquele gostinho de quero mais, né? Você tem sempre desafios ainda a seguir, mas posso dizer para você que me acho extremamente preparado. Estou muito preparado e com muita vontade de continuar o meu trabalho no Legislativo junto ao governo Guti, né? Ajudando dentro das nossas ideias, mas eu me sinto muito preparado do ponto de vista da minha vida profissional, dos meus 2 mandatos, um mandato agora como líder de governo, um vereador que conhece muito bem a cidade. Eu acho que talvez a grande característica para o meu convencimento ao eleitor em votar no Eduardo Carneiro 23777 seja o meu preparo. Realmente me sinto extremamente preparado para um novo desafio. Você saberia me dizer de cabeça quais seriam os candidatos a prefeito de Guarulhos hoje? Lógico que não. Mesmo porque uns disseram que seriam, mas já sabíamos que era blefe. Outros proclamaram aos 4 cantos da terra que tudo estava certo. Fizeram firula, rodaram a baiana, berraram, espernearam e ficaram agora quietinhos em seu canto. Outros até desistiram antes de a corrida começar. Foram sem nunca terem sido. Foi apenas poeira em alto mar. A desistência de quem jamais deixou a linha de saída. Tem até quem tentasse vender a própria alma, mas ela estava vinculada a isso, não deu muito certo também. Tudo ficou feio demais. Agora ainda temos uns poucos nomes insistindo que estão na disputa. O próprio grupo a qual pertencem, esses insistentes podem mesmo acreditar no discurso envolvente. Outros permanecerão enganados até depois do dia 15 de novembro. No entanto, terão um papel secundário no embate, um papel de apoio para outro candidato. Não estão e nunca estiveram na disputa para valer. Os que realmente botará o bloco na rua caberá em uma única mão. Já a quantidade de candidatos a vereador de Guarulhos mais uma vez deve passar dos 1.100. Um número absurdamente gigante para a nossa cidade. Sem medo de errar, mais de 90% deles não tem como bancar a própria campanha. Estão esperando verba do fundo eleitoral ou sonhando que seu candidato a prefeito generosamente abrirá a mão. Doce sonho. O dinheiro anda mais escasso do que honestidade em Bangu 1. Terão no máximo panfletos com seus nomes. E preste atenção em uma coisa. Um número ínfimo de candidatos tem ideia de como a banda toca lá pelos lados da Câmara. A grande maioria nem sabe onde o prédio do Legislativo fica. Pouquíssimos desses personagens já entrou alguma vez no plenário e assistiu a uma sessão. Acreditem, alguns se elegerão sem saber exatamente qual será sua real função. Esses terão que aprender na marra. Outros nem tentarão aprender, apenas dirão sim ou não, sem atentar para as consequências de seus votos. Como já ocorreu em eleições anteriores, apenas uns 100 candidatos lutarão objetivamente por uma das 34 cadeiras da Câmara de Vereadores de Guarulhos. Nesta eleição, 30 partidos políticos estão lançando candidatos a vereador aqui em Guarulhos. Juntos somam 1.158 almas à procura de um assento na Casa Legislativa.
MDB, PTB, PDT, PT, DEM, PCdoB, PSB, PSDB, PTC, PSC, PMN, Cidadania, PV, Avante, PP, PSTU, PRTB, DC, Podemos, PSL, Republicano, PSOL, PL, PSD, Patriota, PROS, Solidariedade, Novo, Rede e PMB. Somente com muito treino é possível decorar o nome de cada uma dessas legendas. Como é consenso entre os candidatos que seus partidos farão pelo menos 2 cadeiras, a metade dessas legendas ficarão de fora na próxima legislatura. Ou então teremos 30 partidos representados, o que é praticamente impossível, pois já é de concordância geral de que PSD de Guti e PT de Eloy devem conquistar mais de 2 cadeiras. Assim, alguns ficarão chupando o dedo, e com o uso de tanto álcool gel para higienizar as mãos, teremos muita gente embriagada na noite do dia 15 de novembro de 2020.